Fala, gente boa, tudo bem com vocês? Como é que vai a vida de vocês? Tudo certo? Hoje estamos aqui para ler Tito, capítulo 2, e sermos edificados com a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Lembrando que hoje a gente vai continuar a nossa leitura de Tito, né? Então, abra sua Bíblia em Tito, tá bom? E vamos ser edificados. Primeiramente, a gente tem que entender que Tito segue essa questão, né? Essa ênfase de falar muito sobre como viver uma nova vida em Cristo. A gente aprende algumas coisas, pelo menos, quando a gente vai para Tito capítulo 1, né? Antes de entrar no capítulo 2 aqui, vou abrir aqui para vocês aqui. Primeiramente, quando a gente chega em Tito capítulo 1, só recapitulando, né? A gente vê que Deus manifestou a sua palavra mediante a pregação. E aí a gente vê os deveres dos bispos e presbíteros. E aí a gente vê os falsos mestres que se apegam a ritos e não à palavra de Deus. E aí quando a gente chega em Tito capítulo 2, a gente vai aprender algumas coisas. Vamos ler aqui comigo. Os deveres das várias classes de pessoas crentes. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então a gente vê em Tito capítulo 2, versículo do 1 ao 5, os deveres da mulher e dos homens idosos. As gerações mais velhas são importantes para a manutenção de uma fé saudável entre os mais novos. Então, a geração antiga, Deus se preocupa também. Deus não se preocupa só com quem está vindo hoje, como pessoas novas, né? Mas ele também se preocupa com aqueles que já vieram, aqueles que já passaram, aqueles que já estão numa certa idade. Não é porque uma pessoa é idosa que ela deve avacalhar com a vida. Não. Ela também deve dar o exemplo, né? Então, muita gente acha que porque é mais velho pode fazer tudo o que quer. Não. A gente vai ficando mais velho e as pessoas vão vendo a nossa vida, nosso estilo de vida, a forma com que a gente se comporta e a gente tem que dar exemplo. Eu ainda sou jovem, mas daqui a 50, 60 anos, ou menos até, eu já vou ser idoso. E aí o que eu vou fazer? Eu vou dar o exemplo. E a gente aprende isso aqui, ó. Quanto às mulheres também, e também isso serve para os homens, né? Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Agora a gente vai ver mais sobre a questão de quem é novo, dos moços, que a Bíblia chama de moços, né? Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Então, além dos mais velhos terem que dar o exemplo, a mulher mais velha não deve ser apegada ao vinho. Também a gente vê isso lá atrás, né? Que o dever do bispo, né? Aqueles que querem almejar o episcopado também deve ser um homem de uma só mulher. Não deve ser apegado ao vinho, né? No caso, não deve ser um beberrão. Deve ser alguém que cria bem os seus filhos e a sua família. A gente vê isso lá atrás, quando a gente leu lá 1ª e 2ª Timóteo, quando a gente leu lá Efésios, quando a gente leu lá 1ª e 2ª Coríntios. E a gente vê aqui também, a gente vê que em Tito, alguém que é preocupado também com a família. Por quê? Porque se a gente não arrumar esse pilar da nossa vida, e se a gente não for um bom filho, uma boa filha, se você é um homem e você não dá o exemplo, você é jovem, você acabou de fazer 18 anos e você não dá o exemplo, você vai passar vergonha. E a Bíblia, ela ensina o quê? A você ser uma pessoa irrepreensível, uma pessoa que as pessoas não têm o que falar de você. Se tentarem te perseguir porque você leva a fé a sério, eles não vão conseguir manter isso.
Por quê? Porque o teu testemunho, ele paralisa as ações do inimigo. Quando você vive uma vida correta diante de Deus, o inimigo pode até tentar te atacar, mas ele não consegue manter isso. Por quê? Porque você está em Cristo e você está vivendo para a glória de Deus. Então a gente vê do versículo 6 ao versículo 8 essa questão de que os jovens devem ser irrepreensíveis. E a gente vê no 9 e do 10 conselhos sobre o trabalho. Olha só, quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhes motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem. Pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Então, veja bem o que está falando aqui, ó. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhes motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Então, o jovem que está trabalhando, você que está entrando numa empresa agora, presta bem atenção em dar o bom exemplo lá. Não roubar nada que não é seu, não pegar coisa que não é seu, entendeu? Você ser um exemplo, você tá ali trabalhando naquele lugar ali, seja você jovem, seja você já mais velho, você tá ali trabalhando, dá o exemplo, entendeu? Quando você dá o exemplo, aí você tem ali, ó, o horário de trabalho como um horário sagrado. Então, naquele horário de trabalho, o pessoal tá falando de futebol, o pessoal tá falando de política, o pessoal tá falando de várias coisas. Você fica na sua, você foca no seu trabalho. Dá o intervalo, você pode conversar um pouco, entendeu? Aí é o momento ideal, inclusive, para evangelizar, tá? Tipo assim, um intervalo, o pessoal tá ali, aí você pode, se as pessoas tiverem essa liberdade com você, você vai lá e dá uma palavra para a pessoa, dá um conselho, entendeu? Leva um conselho bíblico. Agora, no horário de trabalho, exatamente naquele horário de trabalho, o mais ideal é a gente fechar a boca e trabalhar, e fazer nosso trabalho bem feito. Por quê? Porque, olha só o que fala aqui, ó. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhes motivo de satisfação, não sejam respondões. Então, olha só, não sejam respondões. Então, no momento de trabalhar, a gente abaixa a cabeça e trabalha. O pessoal tá lá falando de, sei lá, política, sei lá, de assunto polêmico. O momento de trabalho que você tá trabalhando, que você tá ali, aquele momento ali é o momento que você deve trabalhar. Eles querem puxar um assunto com você, opa, tô trabalhando agora, tá? Podemos falar disso depois, intervalo. Por quê? Porque aquele momento é um momento que você tá dando algo para Deus. Quando você tá trabalhando, você tá fazendo não para homens, mas para Deus. E se naquele momento, em vez de você trabalhar, você começar a avacalhar, começar a contar a história de filme que você viu, começar a contar a história de família. Eu não estou dizendo para você que você deve ser totalmente quieto no trabalho, que você não deve, tipo assim, surgiu uma oportunidade de você falar uma palavra de Deus ali, uma palavra de Cristo, você fala, beleza? Mas aquele momento específico que você está sendo contratado para trabalhar, é um momento que mais você deve falar através das suas atitudes. Aí tem o intervalo, vai ter o intervalo. O intervalo das empresas geralmente é 1 hora, 2 horas, enfim, 1 hora e meia. Eu não sei como é que funciona aí na sua região. Aquele momento ali, você lê sua Bíblia, você lê um livro. Se alguém te perguntar uma coisa da palavra, você senta com a pessoa e conversa. Aquele momento você fala dessas coisas e você pode falar de política, pode falar de outras coisas. Agora, no horário de trabalho, a gente deve viver uma vida mais sábia, sabe? Naquele momento ali, você deve mostrar pela sua vida, entendeu? Então, é o momento de fazer tal coisa, vamos fazer. Porque o brasileiro hoje, infelizmente, pesquisas mostram que o povo brasileiro não é um povo produtivo no trabalho. Na verdade, ele está muito atrás de muitos povos. E isso não é uma questão de diminuir o povo brasileiro, não. É que a gente precisa se alertar para isso. Se eu sou pago para uma coisa, eu tenho que cumprir, né? Porque imagina eu falar que vou fazer e não fazer. Imagina que eu ganho da empresa a camisa, eu ganho o ônibus, ganho alimentação. Às vezes não ganho tudo isso, mas ganho um salário e tô lá fazendo outras coisas, entende? Então isso não é bom. Aí depois o patrão vai chegar e vai dizer, olha, você não trabalhou aqui, você estava só conversando. Estava falando de coisa que poderia ter falado no almoço, entendeu? Então é nessas coisas que a gente perde muitas vezes a oportunidade de ganhar as pessoas para Jesus no trabalho. Porque a gente quer falar de Jesus no horário que é para trabalhar e no horário que era para falar de Jesus, a gente está lá só avacalhando, entendeu? Só contando piadas, só. Então, eu acho que hoje, no mundo que a gente vive hoje, no Brasil de hoje,
não é falta de ter momentos para evangelizar, mas é falta de sabedoria, entendeu? É falta de, tipo assim, cara, você foi chamado para trabalhar. Aí o cara tá lá no trabalho, tá falando de política, tá falando de. E tudo bem, eu entendo que você pode ter uns momentos que você vai acabar falando, mas daquele horário que você chega na empresa ao horário que você vai pro intervalo e do horário que você chega do intervalo ao horário que você vai embora, aquele momento, evite falatórios, evite, sabe? Porque olha só o que tá falando aqui, ó, versículo 10. Não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. A fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Então, naquele momento que você está ali, fazendo a coisa certa, não roubando, não furtando, não sendo respondão pro patrão ou vice-versa, né? Você é mulher, você tá num trabalho que às vezes é um pouquinho chato, às vezes algumas coisas, mas você não faz, você não revida, você não continua a briga. Você fecha a boca e trabalha, o pessoal da empresa é de encrenca e você não faz isso. Você, ó, fecha a boca, trabalha, faz o seu. Você fazer a coisa certa deveria ser uma coisa obrigatória de todo mundo, mas muitas vezes é um destaque. Em muitos cenários hoje de empresas, você não ser um respondão, você não ser uma pessoa que traz fofoca, conteúdo dentro de uma empresa, você ser alguém honesto, que fala a verdade. Ah, não, eu fiz isso, eu errei nisso, eu acertei naquilo. Você ser alguém que, do horário de trabalho que você entrou na empresa, você está ali focado em trabalhar, assuntos paralelos, você fala na hora do almoço e você fala no final ali, quando você está indo para casa com a pessoa. Você fazer essas coisas hoje já é uma raridade. Muitas vezes, muitos cristãos acham que estão sendo perseguidos, mas na verdade estão dando um falso testemunho, um mau testemunho dentro do trabalho. Era momento da pessoa sentar, fazer ali o trabalho dela, mas ela fica lá querendo falar de política, ela fica lá reclamando. Só que às vezes, por uma falta de sabedoria, a pessoa poderia ter ganhado muito mais pessoas se tivesse trabalhado certinho ali, e aí na hora do intervalo, no final do expediente, acabou, vamos para casa, naquelas horas a pessoa começasse a falar disso, entende? Então é essas coisas pequenas que às vezes a gente acha que é o inimigo perseguindo e na verdade é falta de sabedoria. Os gloriosos benefícios da graça salvadora de Cristo. Olha só. Então, a graça é salvadora e transformadora. Então, uma graça que não te transforma à imagem de Cristo, essa graça não é graça. Porque a graça de Deus, ela traz o quê? Ela traz salvação. Ela traz mudança de vida. E ela nos salva de a gente ser qualquer um. Ela faz a gente ser diferente, tá bom? Ó, os gloriosos benefícios da graça salvadora de Cristo. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora de todos os homens. Então não é só de alguns, é de todos. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, um povo exclusivamente seu. E iniquidade está lá em Salmos capítulo 130, versículo 8. E exclusivamente seu está lá em Êxodo 19, 5, Deuteronômio 7, 6 e 14, 2. Então, a graça de Deus se manifestou salvadora não a alguns homens, mas a todos. Mas por que nem todos serão salvos? Porque nem todos decidem viver a segunda parte do versículo, que é o que? Renegando a impiedade e as paixões mundanas, ó, vou falar como tá aqui, ó, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Então, muita gente quer ser salvo, mas não quer abrir mão do pecado. Muita gente quer viver uma vida de salvação, mas na hora de renegar a carne, renegar as coisas desse mundo e viver para a glória de Deus, muitos não querem. E eu falo por mim, às vezes, tem dias que eu me pego assim, meu Deus, eu poderia ter feito mais coisa, né, para Deus. E não fiz. Fiquei lá vendo televisão. Ah, e às vezes fiquei lá no celular. E tem muita coisa que não é pecado, tá? Tem muita coisa que não é pecado, mas tá te distraindo. Então, se tá te distraindo, é ideal você largar isso e evitar isso, tá bom? Ó, o 13 também.
aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Então, alguém que vive uma vida transformada, esse alguém vai ser alguém apto para abrir a Bíblia, abrir a teologia lá e trazer ordem nos lugares. Mas para mim ser esse tipo de pessoa que vai chegar nos lugares, vai transformar os lugares, vai trazer ordem, vai trazer a palavra da verdade, vai trazer ordem e progresso como está na bandeira do Brasil, para mim ser esse tipo de pessoa, eu preciso ser transformado pela graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, que não veio salvar apenas alguns, veio salvar a todos. A graça de Deus, ela é feita para salvar a todos. Por que que nem todos serão salvos? Porque nem todos se deixaram levar pela graça de Deus, mas continuaram vivendo igual. Um evangelho que não te muda não é o evangelho de Deus, não é o evangelho de Cristo. Porque o evangelho de Cristo, ele além de te mudar externamente, ele te muda internamente e te faz fazer uma das coisas mais difíceis, que é perdoar, que é largar de si mesmo. Eu falo por mim, muitas coisas eu preciso mudar, mas eu preciso mudar não por causa de mim, mas por causa daquele que me chamou. Senhor Deus, Pai, obrigado por cada um que está aqui assistindo isso aqui, Pai. Pai, obrigado por tua maravilhosa graça, Pai. Pai, que haja cada dia mais transformação no sangue de Cristo Jesus, Pai. Pai, que cada um aqui possa viver, Pai, para a tua honra e glória, Pai. Nós entregamos, Deus, nosso coração, nosso espírito, nosso corpo diante do Senhor, Pai. Pai, que cada pessoa que esteja aqui ouvindo essa palavra, Pai, possa ser transformada, Deus, em nome de Jesus e formada à imagem do Deus invisível. Em nome de Jesus. Amém e amém. Até amanhã, que vamos ler Tito capítulo 3 e sermos edificados com a palavra de Deus que é viva e eficaz. Um abraço e valeu!